nós outros, nenhuma aliança eterna somos. Na graça de Jesus nós somos um. No amor de Deus e Pai nós somos um. Na comunhão do Espírito, nenhuma aliança eterna somos um. Graça e paz, irmãos, irmãs, louvado seja o nome do Senhor, estarmos juntos mais uma vez, mais um dia. Esse é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. É muito bom estar na casa do Senhor. O salmista já dizia, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E é muito bom estarmos juntos, é muito bom poder adorar ao Senhor. É um privilégio isso, queridos, que nós temos. A gente sempre falou de situações distantes em outros países, mas nós vivemos isso, a impossibilidade de estarmos juntos. E agora podemos, e quando podemos temos que reconhecer, é um privilégio. É um privilégio. Pela primeira vez, nesse ano passado, nosso país experimentou o que é a igreja não poder se reunir na história. E hoje, né, nós desfrutamos disso. Agora a gente entende o valor que é estarmos juntos para adorar a Deus. Eu posso adorar da minha casa? Claro que pode. Você está em casa aí, estamos iniciando o culto, você vai adorar da sua casa, né? Nós podemos adorar, sim, mas estar na casa do Senhor e em comunhão com os irmãos é um privilégio que nós não podemos mensurar. Só podemos agradecer e engrandecer a Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Vamos começar. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Engrandecido seja o teu nome, Senhor. Senhor, nós queremos prestar-te culto nessa noite. Apresentar o nosso coração, Senhor, diante de Ti como um altar, Pai, para que o louvor possa fluir, Senhor, para que a adoração flua, para que, Senhor, tudo que façamos aqui, Senhor, seja expressão verdadeira do nosso viver. Queremos, ó Pai, render-te graça, honra, louvores. Tu és o Deus poderoso, um Deus magnífico, um Deus tão bondoso. Pai querido, em todo o tempo nós podemos contar com o Senhor e sabemos que Tu estás presente. Em nenhum momento só andamos, ó Pai, sozinhos, mas sabemos que sempre Tu estás conosco. Sabemos, ó Pai, que a Tua vara, o Teu cajado nos consola em todo o tempo. Louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Teu nome, exaltado seja o Teu nome, Senhor. Que essa noite, ó Pai, em que a igreja se reúne aqui nesse lugar, possa, ó Pai, haver algo diferente, Senhor, que não seja só um encontro de pessoas, mas que seja, Senhor, um envolver-se com a Tua presença, de tal maneira que o Teu Espírito encha os nossos corações e nos una cada dia mais e mais pela Tua graça, pelo Teu poder, pelo Teu amor. Estamos aqui, ó Pai, para celebrar a Ti. Cada irmão, Senhor, que está nesse lugar, e cada irmão que está, Senhor, em casa, assistindo com a sua família, participando com a sua família, possa ser, ó Pai, preenchido, repleto, transbordante da Tua presença, do Teu Espírito, da Tua unção. Venha sobre nós, fala ao nosso coração, trata-nos, Senhor. Ó Pai amado, sara as nossas feridas, ó Pai, perdoa os nossos pecados. Senhor, venha sobre nós com poder e glória. E assim, Senhor, tudo possa engrandecer-te. E que possamos sair daqui, ó Pai, para testemunhar, para, Senhor, levar até as pessoas que não puderam participar desse culto, ó Pai, o Teu poder, a Tua presença, a Tua graça. Que sejamos, Senhor, instrumentos nas Tuas mãos.
e que em todas essas coisas somente o teu nome seja adorado. Para todos sempre. Amém e amém. Amém, queridos? Vamos adorar o Senhor, vamos louvar o Senhor com cânticos, adoração, com alegria. Vamos adorar a Deus. Aleluia. Nós somos o teu altar, Senhor. E por isso, ó Pai, diante de Ti, nós queremos nos esvaziar, ó Pai, de tudo que pensamos que somos. Ó Pai, nos esvaziar para que o Senhor possa nos encher, Senhor. Estamos aqui, ó Deus, para louvar o Teu nome, Jesus.
Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos, em Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Nosso prazer, Senhor, é te louvar, Senhor. Esse próximo hino que vamos louvar, o coro dele fala: e mesmo sendo pó, mesmo sendo nada, com tudo que há em mim confessarei, que céus e terra hão de passar, mas o teu nome, Senhor, o teu nome é eterno. Amém? Todo ser que vive louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande o som. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão,
nós vamos estar ofertando ao Senhor, adorando o Senhor com dízimos e ofertas. Você que está aqui, quer dar o seu dízimo, ainda não temos o envelope de 2021, mas temos um envelope ali em branco, provisório, você pode usar ele. Coloque o seu nome e você pode usar ele. Você que está em casa pode ofertar e dizimar também aí pelos mecanismos eletrônicos que estão na tela. Vamos orar e consagrar ao Senhor os dízimos e ofertas. Ele é aquele que tem nos sustentado em todo o tempo. O tempo todo Ele tem guardado a cada um de nós. Queria convidar a pastora Patrícia para estar orando e consagrando ao Senhor nesse momento as ofertas. Amém, amados? Vamos estender então nossas mãos, os nossos dízimos e ofertas no altar do Senhor. Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos, porque a tua palavra diz que o Senhor é aquele que ama a quem dá com alegria. Senhor amado, que venha uma alegria, Senhor amado, um sentimento de gratidão pela oportunidade de trazer a oferta no teu altar. Senhor, que sejamos como Abel, Pai, que venhamos trazer uma oferta diante de Ti, que venha ser aceitável, que venha ser uma oferta de amor, uma oferta de entrega, uma oferta de verdade, de santidade ao Senhor. Pai amado, uma oferta, Pai, que primeiro foi de conserto com o nosso irmão, como diz a Tua palavra, e depois o altar aqui com o recurso. Meu Deus, e que esse recurso prospere, que esse recurso venha ser para multiplicação, que do pouco o Senhor venha virar, ó Deus, a alimentação de uma multidão. Nós declaramos a Tua vitória, abençoando em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quero convidá-lo a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 8.
Evangelho de João, capítulo 8. João, capítulo 8, diz assim: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentando, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei de Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se Jesus, perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Amém? Podeis assentar, queridos. Gosto muito dessa história. Tem muitos ensinamentos aqui. E muitas vezes o ensinamento está até assim, paralelo, não está no foco. Porque o personagem principal, depois de Jesus nessa história, é a mulher. Mas tem muita coisa para a gente aprender aqui. O texto nos fala que Jesus, ele foi para o Monte das Oliveiras, e quando Jesus ia para o Monte das Oliveiras, ele ia para orar, ele ia para ter um tempo com o Pai, ele ia para ter um tempo de consagração. Essa é a primeira lição desse texto, de muitos outros que eu quero tomar. Jesus, ele é Deus, ele é a mesma essência de Deus, mas ainda assim ele tinha os momentos de consagração. E aí se pergunta, mas por que, se ele é Deus, por que ele se consagrava? Por que ele se separava e tinha que ter esse a sós com Deus, se ele é Deus? E a resposta, irmãos, está em algo que eu falei aqui há umas 2 semanas atrás, e de vez em quando eu menciono isso. Na teologia, nós dizemos que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Na nossa matemática e na nossa materialização, né, que a nossa mente faz o tempo todo, isso é difícil de entender, mas a gente está falando do Todo-Poderoso Deus, e que em Jesus estava ali personificado a pessoa 100% humano, como eu e como você, sujeito às mesmas falhas, às mesmas fraquezas, às mesmas tentações, embora ele não tenha pecado algum, ele não tenha caído em nenhum momento, mas esteve sujeito às mesmas paixões, os mesmos sentimentos que nós temos, porque ele era 100% homem. Mas ao mesmo tempo ele era 100% Deus, e nele estava a essência da divindade,
da essência de Deus, porque ele e o Pai são um. Mas então por que ele iria ao monte para ter esse momento? O homem, a humanidade de Jesus necessitava de ter esse aquecimento na alma, ter essa comunhão com o Pai, e precisava ter esse momento especial. Se Jesus, sendo Deus, precisava disso, imagine nós. Não é um simples hino que resolve o problema. Nem ir à igreja uma vez por semana ou participar de um culto uma vez por semana. É necessário uma comunhão verdadeira. E isso aqui é a primeira lição. Toda vez que Jesus ia ao Monte das Oliveiras, ele iria para se retirar, para se consagrar, para estar com o Pai. Vale muito a pena lembrar aqui nesse momento que o ministério de Jesus começou com um jejum no deserto de 40 dias. Consagração total. E é interessante, aí já deixa eu também fazer aqui um adendo, já que eu mencionei o jejum. A gente não jejua por coisa, a gente jejua para se aproximar do Pai. Essa é uma grande e importante lição. Vou fazer um jejum para resolver aquele problema. Não é assim que funciona. Nós fazemos um jejum para nos fortalecermos em Deus e enfrentarmos aquele problema. E aí, cheio da graça de Deus, da presença do Espírito Santo, fortalecidos por esse propósito, nós vamos, em nome de Jesus, lutar e vencer o problema. Deu para entender? Então Jesus, ele não foi jejuar para vencer uma dificuldade, ele foi jejuar para se consagrar, para estar ligado com o Pai, para ter intimidade com Deus. Esse é o propósito. Então Jesus foi para o Monte das Oliveiras, mas diz o texto que ele voltou novamente para o templo. E ele foi e começou a ensinar no templo e juntou pessoas. O templo, ele tinha vários espaços. Havia o Santo dos Santos, havia o átrio, e havia a parte mais externa, né, o pátio, aonde as pessoas tinham mais acesso, porque à medida que se ia entrando no templo, ia ficando restrito o acesso, nem todo mundo podia entrar, era só sacerdote, e lá no Santo dos Santos só o sumo sacerdote. Mas lá no pátio entravam outras pessoas, entravam e mesmo assim precisavam ter todo um rigor, né, de preocupação com vestimentas e comportamento. Mas era lá então que também se discutia, as pessoas podiam conversar, ensinar e falar da palavra de Deus, lá no pátio. E Jesus estava certamente lá no pátio. E ele estava ali ensinando, ele estava ali falando da palavra de Deus. E enquanto ele estava falando, diz o texto que se aproxima dele um grupo de escribas e fariseus. Vamos dizer assim, um grupo de crentes, para a gente poder contextualizar. Escribas eram pessoas que tinham conhecimento da escrita, escreviam, copiavam os textos, eram estudiosos. Os fariseus eram os teólogos, aqueles que discutiam a palavra, a lei, as escrituras, eram as pessoas que tinham bastante conhecimento e por isso eles tinham títulos, escribas e fariseus, e gozavam de alguns privilégios, né, na hierarquia. E esses homens chegaram ali àquele lugar com uma mulher que foi surpreendida em adultério. Diz o texto que ela foi surpreendida, ela foi pega ali no ato e foi levada diante de Jesus, porque esses homens, esses crentes, tinham uma intenção. E foram lá, segundo o texto, para testar Jesus. Mas chegam dizendo e chamando ele de mestre, diz: mestre. Olha só, deixa aqui eu já também entrar em alguns pontos muito importantes. Primeiro ponto da mensagem verdadeiramente é agora.
Por que eu usei tanto a expressão crentes para falar de escribas e fariseus? Porque muitos dos que se chamam crentes dizem e acham que sabem tudo da palavra de Deus e por isso se acham melhor do que os outros. E muitas vezes querem julgar pessoas. A primeira lição que eu quero falar nessa noite é que o nosso chamado não é para julgar ninguém, não é para condenar ninguém. O nosso chamado é para amar o perdido. Não existe essa possibilidade no nosso chamado de ser juiz de ninguém. E nós sabemos muito bem, você que está assistindo pela internet, eu sei que tem muita gente assistindo de vários lugares, e você que está aqui, que tem crente que se acha mais crente que outros, e que ficam procurando pecado na vida dos outros para acusar os outros. Esse pouco tempo eu ouvi no condomínio onde estamos morando, um administrador falando assim: o problema não é o problema. O problema são as pessoas que ficam procurando o problema. Problema existe em todo lugar. Ele estava falando de uma situação específica que aconteceu lá. Problema existe em todo lugar. Só que o problema a gente resolve. Eles são para serem vencidos. Mas a maior dificuldade são as pessoas que ficam procurando problemas, tentando ver o erro na vida dos outros, não na sua vida, geralmente no outro, para poder criticar, para poder levantar uma situação, para condenar, para emitir um juízo. E quanto maior for a rixa que aquela pessoa tem, já começa tudo errado, porque a gente não era para ter rixa com ninguém, não era para ter mágoa com ninguém. Mas quanto maior a mágoa, quanto maior a rixa, maior eu vou tentar fazer com que aquele problema seja. Acontece, irmãos, que aqui a gente está encontrando um grupo de pessoas, de líderes, de escribas, de fariseus, de pessoas que se diziam, usando os termos de hoje, crentes, pastores, líderes, que estavam preocupados em achar o problema da vida dos outros, em encontrar o erro dos outros, em acusar outras pessoas. Nós não fomos chamados para acusar ninguém. Eu não tenho que julgar e emitir juízo de ninguém. Não é esse o chamado. Deus não deu essa autorização para ninguém. Não tem título dentro da igreja autorizado para isso. O nosso grande desafio é amar ao perdido, amar o pecador, amar aquele que está caído. Nós repudiamos o pecado, mas amamos as pessoas. Não concordamos com os erros, mas estendemos a mão para socorrer todos aqueles que estão errados. Esse é o papel, a missão da igreja. A essência da igreja é adorar a Deus. Nós fomos criados para o louvor da glória do Senhor. Essa é a essência da igreja. A igreja tem uma essência: ser adoradora, entoar louvores, abrir a boca, aclamar e exaltar o nome do Senhor. Essa é a essência da igreja: adorar a Deus, expressar adoração com a nossa vida. Essa é a essência. E a nossa missão: estender a mão para alcançar todos que estão caídos, sem julgar, mas ajudar a conhecer a graça de Deus. E a gente vive num contexto, irmãos, que é igreja contra igreja, pastores contra pastores, irmãos contra irmãos, dentro da igreja, de uma igreja para outra e para todos os lados, pessoas que ficam procurando problema. Tendo o seguinte: enquanto eu perco tempo procurando problema e erro dos outros, eu estou deixando de adorar a Deus.
eu estou perdendo tempo que é para adorar a Deus. Enquanto eu estou fazendo um julgamento, argumentando e apontando e enumerando todos os erros que aquela pessoa cometeu, eu estou perdendo tempo de amar alguém. Nós fomos chamados para uma outra situação. O mundo que vive no maligno, que já está no maligno, que está morto no maligno, né? O mundo jaz no maligno. Esse mundo, ele é um mundo que julga, ele é um mundo que está ali pronto para puxar o tapete um do outro, mas nós não somos desse mundo, segundo o que Jesus falou. Nós já pertencemos a um outro reino, ou então nós estamos muito equivocados na nossa caminhada. A nossa caminhada é totalmente diferente. Tem que ser de acolher, de abraçar, de amar, de entender, não concordar, mas entender. De denunciar, mas não repudiar. Essa é a nossa postura. Esses homens que se diziam religiosos pensavam que estavam acima daquela mulher, porque aquela mulher foi surpreendida em um ato de adultério. E eles pensavam, a nossa justiça está sobre a injustiça dessa mulher. Essa mulher cometeu um erro grave. Tem muita gente que pensa assim. A minha justiça está acima da injustiça dessa pessoa. Mas acontece o seguinte, reparem no texto. Esses homens levaram essa mulher que foi surpreendida em adultério e levaram diante de Jesus. Mas concordam comigo? Ela não estava adulterando sozinha. Se havia um adultério, havia uma outra pessoa. Havia um homem. E esse homem não aparece na história. Pode ser até que ele estava ali, mas como um acusador, e não como quem estava para ser julgado. Entende que aí já começou a falhar a justiça desses homens? Porque a gente olha só de um lado, mas não de todos os lados. E aquela mulher chega ali, pronta para receber uma sentença. Ela com certeza já conhecia e já tinha ouvido da boca desses homens qual era a sentença para ela: ser apedrejada até a morte, em público. E ela estava ali, humilhada, ferida, tanto fisicamente como emocionalmente e espiritualmente, aguardando simplesmente o cumprimento da sentença. Mas ainda por crueldade, esses homens usam isso para tentar julgar Jesus. E apresentam para ele um dilema muito forte. Porque eles colocam diante dele a lei. Primeiro chamam ele de mestre, dizendo que ele era uma autoridade. Vejam que nem todo mundo que aclama ao Senhor está do lado do Senhor. A palavra de Deus já diz isso. Nem todo que diz Senhor, Senhor entra lá no reino dos céus. Tomem cuidado com o que vocês escutam. Tem muita gente que aclama ao Senhor, mas na verdade está contra o Senhor. Esses homens chegaram elogiando, aclamando, dando a ele uma autoridade, dizendo: o Senhor é mestre. E a gente está aqui confuso. Ou seja, estavam sendo hipócritas, fingidos, falsos. E se tem algo que jamais vai se aproximar do reino de Deus, é a falsidade, é a mentira, é a hipocrisia. Não importa o título que eu tenha, se for hipócrita, eu estarei de fora do reino. Não importa o que eu faça, se eu chego diante das câmeras e diante da igreja e prego, se eu for falso, estarei de fora do reino de Deus. Essa é uma palavra dura? É, mas é a palavra que precisa ser pregada. É o Evangelho.
Aqui estavam esses homens que foram colocando Jesus, mas deixaram ele realmente em um dilema, porque agora a vida daquela mulher dependia da resposta de Jesus. Você entende isso? Uma mulher que antes estava já condenada, ela já veio condenada e colocaram ela diante de Jesus, e agora a palavra de Jesus poderia condená-la definitivamente ou libertá-la. Só que tem um detalhe: se Jesus pronuncia uma palavra que vai libertá-la, ele estava se condenando, porque eles iriam levar a grave acusação de que Jesus estava infringindo, quebrando a lei de Moisés. Sabe, queridos, muitas vezes sem perceber a gente faz a mesma coisa com Deus. A gente fica testando Deus, provando Deus, para que Deus faça aquilo que eu acho que é certo, sem sequer entender o tamanho da minha hipocrisia. Quem sou eu para pressionar a Deus? Quem sou eu para dizer a Deus o que é certo ou o que é errado? O grande problema é que crentes, a igreja, entre aspas, e crentes começaram a tomar o lugar de Deus e se achar tão santos quanto Deus. A verdade não é essa. A verdade é que nós somos falhos e pecadores, que nós somos pecadores e que precisamos estar caminhando para a santidade, buscando santidade, mas nós somos frágeis. Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele existe e subsiste mesmo que eu não exista mais. Deus sem o pastor Zenildo continua sendo Deus. Você sabia disso? Legal. Deus sem você continua sendo Deus. Agora, eu e você sem Deus, o que sobrou? Está dando para entender? A igreja, o evangelho que está sendo pregado não pode inverter os papéis. Precisamos entender e colocar Deus no lugar dele, dizendo: Senhor é Deus acima de todas as coisas, e nós somos apenas os seus filhos, servos, adoradores, que prostrados nos rendemos a ele, pedindo misericórdia pelas nossas falhas e os nossos pecados. Só que esses homens chegam ali e achando-se melhor do que aquela mulher e melhor do que Jesus, e colocam Jesus nesse dilema. A vida dessa mulher agora está dependendo de uma palavra de Jesus. E aí, Jesus pouco se importa com o que eles falam. Diz o texto que Jesus começa a escrever no chão. Ele fica sentado, a mulher ali em pé, aguardando uma sentença, e ele sentado e escrevendo no chão. O fato dele escrever no chão nos fala alguma coisa. Primeiro nos diz que ele não está preocupado com aqueles homens. Quem está certo não precisa temer. Quem caminha em princípios de Deus não precisa temer. O mundo é injusto, mas o Senhor é fiel. Entenda isso. Entenda isso. Eu não preciso, irmãos, ficar com medo do que os outros vão fazer, se a minha vida está totalmente nas mãos de Deus. Porque ainda que os homens me tirem aquilo que eu queria, Deus estará sempre cuidando de mim e de você. Deus é Deus. E aí aqueles homens estão ali
E Jesus, primeiro, não está preocupado com eles. E segundo, ele está escrevendo, demonstrando que ele tem autoridade como de um escriba. Ele escreve, ele é também autor das leis. Assim como Deus, com o seu dedo, escreveu as leis para Moisés, ele agora, com o seu dedo, está escrevendo no chão. O que Jesus estava escrevendo? Não sei. E se alguém falar o que Jesus escreveu, não acredite. Pergunte a ele quando chegar lá no céu. Porque nenhum texto relata o que Jesus escrevia no chão. Se ele escrevia, né, não se turbe o vosso coração, não sei, isso tudo pode ser especulação, mas o fato é de que ele estava ali escrevendo. E aqueles homens ainda insistiam, porque, irmãos, quem quer achar defeito na vida dos outros, insiste, não para, continua. E eles ficaram insistindo. E aí, então Jesus resolve responder. Diz o texto que ele se levanta, olha para eles e fala assim: cumpra-se a lei. Quem de vocês estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E é aqui que é surpreendente a história. Jesus surpreendeu aqueles homens, assim como eles surpreenderam aquela mulher. Jesus, ele surpreendeu eles porque eles não esperavam que Jesus fosse trazer uma mensagem tão curta e tão profunda. Aqueles homens que estavam com a pedra na mão, quando ouviram assim, aquele que não tem nenhum pecado, eles começaram a pensar na sua vida. O que Jesus fez? Jesus fez cada um olhar para dentro de si, ao invés de olhar para o outro. Alguém disse por aí, e está sendo muito repetido: Deus deu uma vida para cada um tomar conta da sua, né? E eu acho que é mais ou menos isso que o Senhor queria falar. Olhar para o pecado dos outros é muito fácil, difícil é a gente olhar para o nosso e reconhecer que ele é um pecado. Ver o erro do outro e ficar apontando o erro do outro é fácil. O difícil é a gente olhar para o que a gente está fazendo e reconhecer que isso é um erro. Porque muitas vezes a gente justifica os nossos erros, mas acha que o do outro não tem justificação. Jesus falou: aquele que não tem pecado. Ou seja, olha para dentro de você. Quem é você? O que Jesus está falando para aqueles fariseus, para aqueles escribas? Quem é você? O que você anda fazendo? Talvez, irmãos, e muito provavelmente estava ali alguns com a pedra na mão, que também já tinha estado com aquela mulher, ou então com outra mulher, em uma situação muito semelhante. Quantas as vezes nós acusamos os outros dos erros que nós também cometemos? Está na hora da gente parar de brincar de ser crente. Ser crente, ser uma igreja, não é uma brincadeira, não é um joguinho, é viver de forma diferente, não é andar como o mundo anda, não é cumprir as coisas como o mundo cumpre, não é ser como o mundo é ser diferente, é ser um referencial, é ser luz, é apontar para a graça de Deus o tempo todo. Isso é ser igreja, isso é ser crente. Reconhecer os meus erros, olhar para dentro de mim e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, como Isaías fez quando foi chamado, e ele dá um grito e diz assim: ai de mim, eu estou perdido. Eu vi o Senhor, eu vi o trono, eu vi a aba das vestes do Senhor, eu vi os serafins, eu vi a presença dele, a fumaça, a glória. Eu vi, e eu sou pecador. Querido, tem tanta gente em pecado dentro da igreja querendo ver a glória do Senhor. Tem que ter medo. Tem que ter medo. Porque Deus não é brincadeira. Deus não é um artista. Deus não é um cantor famoso. Deus não é uma pessoa que é um ícone da sociedade. Deus, é santo, nos ama e quer nos acolher e nos abraçar. Mas Ele não compactua com o nosso pecado.
Isaías já fala sobre isso. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. O nosso pecado nos separou, nos colocou num caminho distante de Deus. Esses homens estavam aqui precisando de um impacto desse para entender o quão distante eles estavam da verdade do reino de Deus. Embora fossem líderes, tivessem credenciais, embora tivessem títulos, embora fossem conhecidos pela sociedade como os crentes, como os fariseus, como aqueles que estavam ali pregando a lei e cumprindo todos os rituais, embora tivesse isso tudo, na verdade, as suas atitudes não diziam nada diante de Deus, a não ser que eram hipócritas. Não podemos ter hipocrisias, falsidades. Não podemos fingir que somos o que verdadeiramente não somos. Nós precisamos da graça de Deus. A palavra de Jesus foi tão impactante que a arrogância daqueles homens foi surpreendida e eles ficaram ali. O texto fala que começaram a sair, foram soltando a pedra, deixavam a pedra cair no chão e foram se retirando. E ainda diz o texto que os mais velhos foram saindo primeiro, porque a arrogância dos mais novos demora muito mais a ser quebrada. Mas quando eles viram os mais velhos, assim, ué, fulano de tal saiu, não jogou a pedra, e ele também está indo. E começaram a ver, porque cada um começou a olhar para dentro de si e então se enxergar como um indigno diante do Senhor. E é interessante, irmãos, que aquele processo que era para ser uma condenação, e na verdade duas condenações, a condenação daquela mulher e a condenação de Jesus, na verdade trouxe a uma reflexão libertadora para aqueles homens. Agora eles tinham a oportunidade de mudar. Se não mudar, é porque não queriam realmente. Preste atenção no que eu vou te dizer. Eu não preciso e não tenho que convencer ninguém a nada. Vou ficar discutindo com uma pessoa na rua até essa pessoa mudar. Eu não preciso convencer ninguém, eu preciso anunciar o Evangelho. Se a pessoa aceitar o Evangelho, ela vai ser transformada, impactada, a vida dela vai mudar, as coisas mudam. Mas se ela não aceitar, ela será condenada e a vida dela não será cobrada de mim, porque eu anunciei o Evangelho. Eu não tenho que convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. Eu só anuncio a Ele. Sabe o que o Senhor Jesus falou sobre isso? Ele foi mandando as pessoas para a missão e dizendo: vá anunciando o Evangelho, entra na cidade e chega lá, cumprimente todo mundo com a paz, anuncie o Evangelho. Se você não for bem recebido, dê as costas e vá embora. E quando sair de lá, sacode a poeira dos pés, porque não eram dignos. Eu não tenho que convencer ninguém, nem Deus, que tem o poder para fazer isso. Querido, Deus, se Deus quisesse simplesmente obrigar a gente a ser bonzinho, Ele fazia isso. Ele tem poder para isso. Mas nem Ele faz isso. Sabe, queridos? E aí naquele momento, Jesus leva aqueles homens a uma reflexão. E eles vão embora. Chegando aqui no finalzinho, é interessante que quando chega aqui no versículo 10, Jesus olha e percebe que todos eles foram embora. Não ficou nenhum para ver o que ia acontecer. A única pessoa que ficou ali foi aquela mulher, esperando a sentença daquele que tinha autoridade para julgá-la, condená-la e cumprir a sentença. Jesus. Ela certamente, se conhecia Jesus, eu não sei, mas certamente ela entendeu. Se os fariseus trouxeram para ele emitir um julgamento,
é porque Ele tem autoridade para isso. E ela ficou ali, aguardando a sentença, em pé, provavelmente de cabeça baixa. Jesus se levanta e Jesus faz uma pergunta para ela. Diz assim: mulheres, onde estão eles? Onde estão os teus acusadores? Primeira coisa nessa pergunta que eu quero falar para você, porque nesse texto aqui, irmãos, trabalho muito com esse texto para a gente falar de cura interior. Nesse momento aqui, aquela mulher que não tinha mais esperança nenhuma, aquela mulher que estava aguardando o seu fim, eram os últimos momentos dela, ela tinha certeza disso. Agora ela estava ali cabisbaixa, esperando a sentença e a execução da sentença por aquele que estava ali, tinha autoridade para isso. E de cabeça baixa, ela ouve Jesus fazendo a pergunta e dizendo: mulher, onde estão eles? Quando Jesus faz essa pergunta, Jesus está obrigando essa mulher a uma atitude que você precisa ter. Ela tem que levantar a cabeça para olhar em volta. Você sabe o que o Senhor está falando comigo e com você? Levante-se. É Ele quem te justifica. Você não é para andar prostrado por aí. Você foi chamado a viver a graça de Deus. E se você entregou a tua vida para Ele, você vai estar vivendo a graça de Deus e começando um novo todos os dias. Todos os dias, não importa a situação, não importa as circunstâncias, não importa o tamanho da humilhação, o tamanho da dor, o tamanho do sofrimento, levante a cabeça, porque quem está contigo é o Senhor dos Senhores, é o Senhor Jesus, é Ele quem está contigo, é Ele que faz a diferença. Todos foram embora, o único que ficou ali foi aquela mulher e Jesus. E Jesus fala: levante a cabeça. Aonde estão eles? E ela olha e percebe que não há mais ninguém, só Jesus. E Jesus faz a segunda pergunta e diz assim: ninguém te condenou? Porque agora Jesus está tratando dela. Ele tratou primeiro dos fariseus, agora está tratando dela. E ele está dizendo: perceba. Olha o que ele disse: perceba. Porque eu falei: aquele que não tem pecado joga a primeira pedra. E ninguém jogou. É porque você é igual a eles. Você não é menor do que eles. Você não é maior do que eles. A lição que Jesus dá aqui ainda é maior do que a primeira, porque de certa forma Ele está dizendo assim: olha, eles não te condenaram, não condene eles também, viva a sua vida. Jesus perguntou: ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor, ninguém. E Jesus então emite a sentença e diz: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Mude de vida. Transforme a sua vida. Não condene os outros. Não julgue os outros. Não erre com os outros. Não faça o que você vinha fazendo. Seja diferente. Mude de vida. O encontro com Jesus precisa mudar a nossa vida, irmãos. Nós não podemos fazer o que o mundo faz. O nosso comportamento não pode ser um comportamento mundano. A nossa escola é a palavra de Deus, não é as mídias sociais. Quem tem as respostas para a gente é o Senhor, é a palavra de Deus. Não é quem está na fila do banco, do ônibus, sentado no assento ao lado, que muitas vezes pessoas seguem conselhos de outros que nem conhecem. Jesus diz: olha, eu não te condeno, mas vá
e não peques mais. E eu encerro dizendo que tem muita gente que vai para a igreja, mas não muda de vida. E a Bíblia ensina o seguinte: venha como você está, mas não permaneça como está. Mude, seja uma nova criatura, comece um caminhar novo, passos novos a cada dia com o Senhor. Essa história da mulher, ela é uma história que nos ensina muito do amor de Deus e de uma vida diferenciada. Ser pastor não me faz ser mais do que ninguém. Ser crente não me faz ser mais do que ninguém. Me faz ter que me esforçar para amar mais as pessoas, julgar menos as pessoas e condenar não é o meu papel. Que possamos ser a igreja do Senhor e fazer diferença. As pessoas precisam de socorro, de serem amadas, de serem abraçadas, acolhidas, e que a graça de Deus alcance a todos que estamos aqui e a quem está também, de casa, do hospital, da onde você estiver, também possa entender o amor de Deus. Nós estamos numa noite muito especial, a noite que nós vamos participar da ceia do Senhor. E é a noite que nós precisamos entender o tamanho desse amor de Deus. Porque nesse momento, irmãos, é que a gente vê que Jesus realmente ele deixa todo mundo no mesmo patamar. Um fariseu, um escriba, uma mulher pega em adultério, está no mesmo nível para Jesus. O que faz a diferença é o grau de relacionamento com Ele. É como caminhamos com Ele. Não é o título que temos ou o histórico que temos, mas é como estamos com Ele. E quando nós vamos cear, nós nos lembramos do último momento de Jesus com os discípulos, e eu sempre gosto de lembrar disso, porque ali naquela mesa tinha um traidor, alguém que estava vendendo, já tinha negociado o preço para entregar a Jesus. E vejam, mais uma vez, aquele que tinha autoridade para julgar e emitir uma sentença, foi ali, lavou os pés de Judas, partiu o pão e comeu junto com Judas, e ainda abençoou a Judas. Naquela mesa estava ali aqueles que têm uma fé pequenininha, fraca, como Tomé, mas ainda assim Jesus foi lá, lavou os pés, comeu junto. Naquela mesa tinha pessoas que iriam vacilar, como Pedro, mas ainda assim, eu poderia ir falando de todos os 12, inclusive de você, mas ainda assim o Senhor escolheu abraçar a mim e a você e dizer: eu te amo, você é meu, te chamei pelo teu nome. Essa é a igreja, irmãos. É para a gente caminhar diferente, para a gente ter uma atitude diferente. Qualquer outra forma de se expressar pode ser chamado de clube, de grupo, de associação, mas a igreja é lugar de pessoas que amam e vivem a graça de Deus. Amém? Quero te convidar a participar da ceia nesse momento, mas com o coração totalmente quebrantado diante de Deus, dizendo: Senhor, eu não sou digno, mas eu sei que eu estou debaixo da tua graça. Perdoa-me, Pai, porque eu não quero viver essa hipocrisia,
Eu não quero ser um fariseu. Eu não quero ser um crente julgador. Eu não quero ser alguém que quer emitir condenação. Eu quero participar do teu reino e ser aquele que ama. Nós vamos orar nesse momento. Faça a sua oração. Curva a sua cabeça, mesmo assentado. Feche seus olhos e olhe para dentro de você. Diga para Ele: vê, Senhor, se há em mim algum caminho mau. Lava-me e verdadeiramente serei limpo. Quero convidar a pastora Patrícia e o pastor Marcos para vir ao altar, para estar me ajudando aqui na ceia. E você continue em oração. Aleluia. Aleluia. Tenha misericórdia, Senhor, de cada um de nós. Nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos, Senhor, do Teu poder sobre a nossa vida. Precisamos, Senhor, que a Tua misericórdia se renove a cada dia em nós. Quantas vezes, Senhor, já olhamos para alguém com olhar de julgamento. Quantas vezes a nossa mente, Senhor, já vagueia, Senhor, pensando mal. Ah, Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor. Queremos ser a igreja, ó Pai, que Tu desenhou, que Tu planejou. A igreja que ama. A igreja que, ó Pai, que não compactua com o pecado, que chama pecado de pecado, mas que sabe amar o pecador, abraçar, acolher, porque é o que Tu faz com a gente, Senhor. Somos pecadores e, ó Pai, apesar de Tu odiar o nosso pecado, Tu nos ama e nos abraça. Queremos aprender contigo a viver esse evangelho, a ser essa igreja. Toma nossa vida nas Tuas mãos. Cada um, irmão, que está participando desse culto, aqui presente ou pelas redes, que cada um possa nesse momento sentir o Teu Espírito Santo agindo na nossa vida. Nós pedimos, Senhor, toma nossa vida nas Tuas mãos, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Nós vamos consagrar os elementos nesse momento. Vamos estar chegando à mesa. Senhor, amado Deus, querido Pai, que estamos na Tua presença, Senhor, nessa noite especial. Obrigado porque a Tua presença é real no nosso meio, Pai. Pai querido e santo, diante de Ti, diante desta palavra que nos traz a reflexão, Pai, nós estamos diante da ceia do Senhor, Pai. Pai amado, nós queremos nesse momento consagrar os elementos, Pai amado, consagrar o pão que simboliza o corpo de Cristo, o sofrimento de Cristo naquela cruz, esse corpo que foi machucado, foi ferido e que nos traz cura, Pai, que nos traz uma nova oportunidade. Pai, queremos consagrar também o suco de uva, o vinho, Pai amado, que representa a comunhão no sangue de Cristo. Pai amado, esse sangue que nos redime, esse sangue tão precioso, Pai amado, que cobre os nossos pecados, que lava os nossos pecados. Pai, consagramos esse suco de uva,
Consagramos, Pai amado, esses elementos diante do Teu altar, a fim que, como iremos comer e beber, seja na comunhão do corpo e do sangue de Cristo, que sejam meios de renovação, sejam meios de fortalecimento, Pai, e ainda também de reflexão. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Aleluia. Nós vamos estar participando. O pão e o cálice. O pão está dentro de um cálice para facilitar a higiene. Vamos ficar de pé. Nós vamos estar participando. Você vai pegar os dois cálices, o cálice do pão e o cálice do suco, e aguardar para que todos possamos comer juntos. Então vamos estar participando nesse momento. Vamos olhar para o pão nessa noite, porque na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele pegou o pão, deu graças e partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Vamos comer do pão neste momento em comunhão com o corpo de Cristo. Por semelhante modo, após a viciada, ele tomou o cálice e disse: essa é a nova aliança, feita com meu sangue. Esse sangue muda todas as coisas, muda a nossa vida, muda a nossa caminhada. E ele diz: todas as vezes que beberem, façam isso em memória de mim. Bebamos, sejamos abençoados. Glória, 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 glória.
teu amor é grande e incondicional por todos nós, Senhor. Não temos, ó Pai, como retribuir o que tu fizeste por nós. O preço que o Senhor pagou, não tem como, Senhor, retribuir. Nós nos entregamos totalmente aqui para agradecer-te, Senhor, e reconhecer que tu és o nosso Deus. Aleluia, louvado seja o teu nome. Seja exaltado, Senhor. Seja exaltado, Deus. Seja exaltado. Aleluia. Aleluia. O que seria de mim? Deus me amou tanto e entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Você que está nos assistindo, esteja onde estiver, se você ainda não aceitou a Jesus como seu único Senhor e Salvador da tua vida, faça isso ainda essa noite, porque Ele te ama e o amor que Ele tem por você é incondicional. E mande uma mensagem para a gente, aí através do WhatsApp, fale com a gente, nós gostaríamos de te conhecer e orar por você. A todos os queridos irmãos que estamos aqui, nós estamos no presencial, domingo que vem teremos culto normalmente e estaremos adorando a Deus aqui. Venham, não deixem de participar. Aqueles que estão impedidos, participem de casa. A igreja está de portas abertas com toda a segurança, mas tem pessoas que não podem vir. Então estamos juntos nessa caminhada. Amém? E Deus abençoe a todos. Vamos receber a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus, o Filho, a comunhão, a consolação, o poder, a unção do Espírito Santo de Deus esteja com o povo de Deus aqui presente e que cada um que está nos assistindo agora, nesse momento, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Graça e paz, um grande beijo no coração.